Pessoal, vamos lá. Vamos retornar, então, agora na sequência, o Fernando Amaral, da Exalc, ele deve estar falando sobre a atualização, sobre a resistência de psilídeo no cinturão de inseticidas, né? No cinturão citrícola. Então, vamos lá, Fernando, por favor. Boa tarde a todos. Está dando para me ouvir? Boa tarde. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, pelo o convite aqui para poder estar apresentando os dados, algumas atualizações sobre a resistência do psilídeo, a inseticidas. Bom, eu acho que minha palestra vai ser um complemento, para as palestras anteriores. E os colegas já colocaram, muito bem toda essa problemática do HLB. A gente sabe que é uma doença gravíssima, de difícil controle. E uma das peças-chave para o manejo, do HLB é conseguir controlar bem o psilídeo. Tá? O Marcelo colocou também na apresentação dele as dificuldades, Danilo também apresentou isso, que, ao longo do tempo, algumas coisas foram ficando mais complicadas para manejar o psilídeo. A retirada de inseticidas que a gente tinha, que eram muito bons, então foram caindo inseticidas. A questão também da resistência, que é o que a gente vai falar aqui. Mas o que é a resistência? Bom, a resistência ela já vem sendo estudada há mais de 100 anos. O primeiro trabalho publicado foi em 1914, então a gente já tem uma história bastante grande, muitos trabalhos, muita literatura em cima dessa parte de resistência. Mas o que é a resistência? Bom, a resistência ela é uma característica genética. Então, o que é isso? Ela está no DNA, ela vai estar no DNA do inseto. E como que ele adquire essa resistência? Na reprodução dos pais, ocorre ali uma mutação, na hora da formação do filho, do outro inseto. E essa mutação, como foi incorporada, ali, uma mutação que aconteceu no DNA dele, ele vai carregar e todos os descendentes dele vão passar a ter essa alteração genética. E algumas vezes essas alterações podem estar associadas com uma resistência genética, uma resistência a inseticidas. Então, ela vai passar para os descendentes e a resistência, então, ela vai permitir que o inseto sobreviva a doses de inseticidas que seriam letais ali para a maioria, ou para uma população suscetível dessa espécie. Recentemente, eu tenho ouvido muito se falar sobre tolerância, e se não seria tolerância, o caso o que está ocorrendo e não resistência. Então, eu vou falar rapidamente o que é uma coisa e o que é outra. Então, a resistência, como eu comentei, ela vai ser uma característica genética, ela vai sempre passar para as próximas gerações, onde uma variabilidade, ali, uma mutação, vai fazer com que a praga, no caso o psilídeo, sobreviva a um produto, a dose do produto que seriam letais ali para os insetos suscetíveis dessa população. Enquanto que a tolerância ela é uma característica natural da espécie e não é algo que vai depender do nosso manejo. O inseto não ganha ou perde a tolerância. Desculpe. Então, por exemplo, a tolerância, se fosse o caso de tolerância, a gente nunca teria colocado um piretroide no mercado, porque não seria uma molécula efetiva contra o psilídeo. Então, os piretróides, neonicotinoides, o que a gente viu que tem apresentado problemas, se fosse tolerância, as empresas nunca iam nem ter colocado no mercado. Tá? Então, essas variações que a gente observa na suscetibilidade é, sim, o caso de resistência. Tá?
E como que é feito o manejo do psilídeo? Acho que já foi muito bem falado, né? O Danilo colocou muito bem essa parte de manejo. Então, principalmente através do controle químico, com inseticidas de contato e inseticidas sistêmicos. O manejo atual é muito intensivo, né? A gente sabe que aplicações semanais ali para manejar essa praga, principalmente aí, e muitas vezes, né, esse manejo ocorre de forma inadequada, né, sem a devida rotação, que eu vou comentar mais para frente, e levando assim a uma seleção da resistência. E o que significa seleção quando a gente fala, está selecionando resistente? A seleção da resistência nada mais é do que a presença dessa molécula, desses inseticidas no campo, né? E a presença desse inseticida vai selecionar, vai matar os insetos que são suscetíveis e os insetos resistentes vão ser selecionados, aí sim, por isso que a gente fala de seleção, e vão sobreviver e posteriormente se reproduzir. Vou mostrar aqui um esqueminha rápido de como ocorre, aqui um exemplo de como é a evolução da resistência. Então, vamos tomar como exemplo o inseticida A. Os psilídeos verdes são suscetíveis e os laranjas eles são resistentes. Então, após a aplicação do inseticida, ali a gente vê na primeira aplicação, aqui em cima. Então, após a aplicação dele, a gente teve um controle bom ali, mataram quase todos os inseticidas, só que os resistentes eles sobreviveram. Com o passar do tempo, né, vai dada a geração ali, aumenta a população novamente, já com alguns insetos a mais resistentes, a gente pulveriza novamente o mesmo inseticida. Dessa vez, também teve um controle legal, mas mais insetos resistentes vão sobrevivendo. E assim por diante, até chegar aqui na nossa terceira aplicação, a gente já tem uma sobrevivência, né, de bastantes insetos resistentes, levando aí a um caso de falha de controle. Isso que a gente acaba observando, né, onde não ocorre um correto manejo, uma correta rotação desses inseticidas, né? E quais seriam as consequências desse manejo incorreto? Então, aplicações mais frequentes de inseticidas, acaba ali numa ânsia de aplicar, acaba observando os insetos ali, acaba aplicando mais vezes, uso de doses acima da recomendada na bula, o que em questão de manejo da resistência não é interessante, eu vou mostrar para vocês o porquê, e o uso de mistura de inseticidas, que também o manejo da resistência não é algo interessante, principalmente se nessa mistura envolver inseticidas onde um deles, pelo menos, já tem problema de resistência, porque você poderia estar selecionando ali um maior risco, né? Selecionando uma resistência múltipla, comprometendo ainda mais o manejo. Tá, mas o que seria uma resistência múltipla? A resistência cruzada e a resistência múltipla, elas são... quando o inseto resistente, ele pode ter a resistência cruzada ou múltipla também. A resistência cruzada é quando um mecanismo que está deixando o inseto resistente também deixa ele resistente a um outro ativo, normalmente um ativo próximo. Aqui eu coloquei como exemplo o imidacloprid e o tiametoxam, são 2 neonicotinoides. Já a resistência múltipla é quando 2 ou mais mecanismos de resistência do inseto deixam ele resistente a mais de um ingrediente ativo, né? No caso, o tiametoxam e a lamidacelotrina, de grupos diferentes, né? Grupos químicos diferentes. Bom, o que a gente tem de resistência atualmente no mundo? Então, a gente pode ver aqui os casos em outras regiões do mundo. Aqui a gente tem já casos de resistência, né, reportados na Flórida, no Paquistão, no México, na China, atingindo, né, eu fiz essa atualização na semana passada na plataforma, e os casos cresceram do ano passado para esse, já. Então, a gente já tem resistência a 11 ingredientes ativos, de 6 diferentes grupos químicos, né? A maior parte deles atuando no sistema nervoso e muscular do inseto,
e um deles, o clorfenapir, atuando na expiração celular. Então, esse é o cenário mundial. O que a gente tem lá fora? Bom, e os estudos de resistência aqui no Brasil? O que a gente tem? De 2004 a 2013, houve uma parceria, né, entre a Exalc e o Fundecitrus para monitorar, né, e observar se já havia algum problema de alteração ali na suscetibilidade, se já tinha resistência. A gente fez monitoramento de várias populações, populações de 25 diferentes localidades. Eu estive envolvido, né, no final desse trabalho. E, na ocasião, a gente não observou resistência a nenhuma delas. Todos esses grupos tiveram uma boa eficácia no manejo do psilídeo. Tá? Com o passar do tempo, então, em 2013, a gente cessou, né, esses testes, por conta de não encontrar resistência. E, no decorrer do tempo, nos últimos anos agora, ali para 2019, para frente, a gente começou a observar, né, e ter relatos de falhas de controle. Então, mesmo após a aplicação, o produtor foi lá, fez uma aplicação certinha, tomando todos os cuidados, ia monitorar depois, avaliar, né, se controlou ou não, e acabava observando psilídeos, ninfas na área, e isso acendeu uma luz de alerta para a gente, e mais uma vez voltamos, né, com uma parceria da Exalc e do Fundecitrus, para testar se, já nesse momento, a gente tinha problema de resistência ou não. Então, nessa primeira parte, foi um experimento, né, para a gente detectar a resistência. Foram coletadas 5 populações de propriedades onde já havia relato de falha ali, de problema de controle, tá, com inseticidas. Foram utilizados insetos da geração F1, sempre insetos filhos dos insetos coletados no campo. A gente faz isso quando a gente trabalha com resistência para retirar qualquer possibilidade de do inseto já ter sofrido alguma influência, alguma pulverização, algum contato com alguma coisa no campo, né? E a gente ter certeza que a gente está observando a resistência. E nesse trabalho a gente testou diferentes concentrações de bifentrina, imidacloprido e malationa, utilizando essa metodologia. A gente fez discos de folha, né, de laranjeira, mergulhando em diferentes concentrações. Então, a gente fazia soluções e mergulhava os discos de folha por 30 segundos nessa solução, com concentrações desde bem diluído até altas concentrações de inseticida. Deixava secar, fazia plaquinhas confinado com inseto, deixava em condições controladas e avaliava. E o tempo de avaliação variava, né, de acordo com o modo de ação do inseticida. A gente sempre fazia ensaios prévios, né, para determinar esse período. E o que a gente observou nesse momento? Que a gente confirmou, então, a resistência para esses 3 produtos, né, de 3 diferentes grupos químicos, a de bifentrina, imidacloprida e malationa. Para a bifentrina, a gente observa aqui uma razão de resistência chegando próximo a 200 vezes. O que significa razão de resistência? Se a gente fala uma razão de resistência 10 vezes, significa que, em relação a essa linha azul, que seria a nossa linhagem suscetível, todos os trabalhos que eu fiz com resistência, já vou frisar agora, que são a nossa linhagem suscetível, é de uma população que está há uns 15 a 20 anos em laboratório já, do professor João Lopes, da Exalc. Então, uma linhagem sem nenhuma pressão de seleção. Tá? Então, a razão de resistência é a comparação. Quantas vezes mais de inseticida eu preciso utilizar para matar 50% da população? Então, aqui para a bifentrina, eu vou precisar de quase 200 vezes mais para matar metade da população de uma dessas populações de campo coletadas em relação à nossa referencial de suscetibilidade, que é a linha azul. Convertendo, né, as doses, a dose de campo seria 20 partes por milhão, mais ou menos aqui onde eu estou mostrando. Então, a gente observa que grande parte desses indivíduos do campo já sobrevivem, né, quando a gente faz os testes. Por imidacloprido, a mesma coisa,
chegando aqui a razão de resistência até perto de 300 vezes. Para fazer as conversões também, seriam 40 partes por milhão, a dose comercial, né? Também já uma grande parte dos insetos sobrevivendo. E para a malationa também, num primeiro momento, ali, uma razão de resistência no nível menor. A de campo de malationa é 1.500 partes por milhão, então daria aqui, ó, mas a gente já vê que uma porcentagem, né, uma parte dos insetos já sobrevive. E isso no momento que a gente fez esses testes, a malationa ela ainda tinha uma eficácia legal. Se a gente observar pela plataforma Avalia, no decorrer, fizer recortes de tempo, a gente observa que mais recentemente ela tem mostrado um desempenho, né, uma eficácia pior do que estava nessa época. Então a gente acredita, se eu repetisse nesse momento, fizesse a coleta e repetisse, provavelmente a situação já ia ser mais grave, tá? E observando aqui, para esses 3 produtos, né, se a gente, esses resultados eles corroboram, né, com o que a gente observa no Avalia Psilídeo. Então é interessante, são metodologias diferentes, mas chegando ali a uns resultados semelhantes, né, no caso do Avalia, ele vai estar fazendo teste de eficácia com a população do campo, também observando talvez uma baixa eficácia. Então, isso é bastante interessante para validar, né, os resultados. Então, esses resultados eles já estão em publicação, né? E, a partir disso, a gente observando o problema da resistência, o que a gente fez? A gente coletou esses insetos e selecionou linhagens resistentes a partir deles. Então, para esses 3 inseticidas, a gente fez a seleção de linhagens resistentes. No caso, vocês podem ver aqui um seedling de laranja. Né, tem vários psilídeos, né? Mas essa planta está pulverizada com 8 litros para 2.000 de malation. Então, são 2,5 vezes a dose de campo. Essa é uma linhagem resistente nossa. Então, eu vou comentar isso ao longo da palestra também, mas num problema da resistência, às vezes aumentar a dose não vai ser a solução também, tá? E por que a gente vai selecionar linhagens resistentes? Eu fiz um estudo, né? A gente fez um trabalho aqui a partir de uma população de campo. Dividimos a população em 3, daí fizemos aquela curva de dose e resposta para ver quanto que ela era resistente. Então, de uma mesma população, ela já tinha inseto resistente para esses 3 produtos. E a gente fez uma pressão de seleção, né? Aplicou o mesmo produto por 6 gerações seguidas, em cada uma dessas populações. E a gente observou que, após 6 gerações, a razão de resistência final subiu aqui para a bifentrina. Ela foi de 190 para 1.040 vezes, ela subiu mais 5,5 vezes. Então, você vai precisar de 1.000 vezes mais inseticida para matar metade da população. No caso do imidacloprido, 790 vezes, e para a malationa, 300 vezes. Então, o uso sequencial, sem rotação, levou a um aumento dessa resistência. Tá, mas o que é interessante a gente estudar? Agora a gente já obteve as linhagens resistentes, mostrou que elas são resistentes. O que a gente estuda em cima disso? Bom, a gente pode avaliar, né, as táticas de controle para o manejo, ou seja, a partir de uma linhagem resistente, fazer uma mistura do inseticida com óleo, será que é interessante? Um inseticida com um biológico, com um botânico? Que tipo de estratégias, né, que eu devo fazer que seriam eficazes para manejar esses insetos resistentes, considerando que eles estão ali no campo? O inseticida resistente, ele é controlado por outros grupos químicos, além do que ele foi selecionado, de um mesmo grupo químico, e de outros grupos químicos também poderia sobreviver, né, no caso da resistência cruzada e múltipla, que eu comentei anteriormente. A resistência é estável? Quanto tempo que eu demoraria para o inseto resistente voltar a ser suscetível? E também questões de biologia, onde será que o inseto resistente, ele vai sobreviver mais ou menos tempo, ele coloca mais ou menos ovos,
voa mais, voa menos. Então, todas essas características, né, são os trabalhos de biologia que a gente faz, são muito interessantes também para a gente saber como manejar essas populações no campo. Aqui eu também coloquei uma imagem da nossa linhagem resistente a imidacloprida. A gente colocou aqui 4,5 vezes a dose de campo, e os insetos, a gente resgata eles após uma semana nessas plantas. Então, a gente pode ver que eles sobrevivem até doses bem acima da dose que tem se utilizado no campo, né? Bom, na parte de resistência cruzada, a gente já iniciou alguns trabalhos. Então, para essas 3 populações, das 3 linhagens resistentes, a gente já testou alguns produtos para observar, né, se a gente teria resistência cruzada ou múltipla. Então, vamos lá. Vamos já correr aqui para os resultados que a gente obteve. Esses experimentos, eles foram feitos na mesma metodologia que os experimentos que são utilizados no Avalia psilídeo são realizados, né, com pulverizando seedlings, para ficar mais próximo do campo também, né, e utilizando as linhagens resistentes, essas 3 linhagens que eu mostrei, que foram selecionadas, e a avaliação após 7 dias. Então, a gente faz a pulverização com uma cobertura boa, né, garantindo ali que vai ter uma boa cobertura. E o que a gente observou de resultado até o momento? A linhagem resistente de bifentrina, a gente testou para ela a beta-ciflutrina. Então, a gente colocou a linhagem resistente à bifentrina em beta-ciflutrina e ela não morreu também. Não teve um controle satisfatório. Ali teve menos de 10% de mortalidade. Então, a gente confirmou que a resistência cruzada, a gente está testando outros piretroides, também outros inseticidas, mas esse a gente já pode afirmar que essa resistência que a gente selecionou, a resistência é sempre específica, né? Então, às vezes, uma outra resistência para uma bifentrina, para a bifentrina, ela pode não ter resistência cruzada, mas para essa que a gente selecionou, a gente observou a resistência cruzada. Por imidacloprid, a gente testou o tiametoxam, que ele mostrou uma mortalidade, né, um controle igual ao do imidacloprid, então também tem resistência cruzada. Então, entre os neonicotinoides, também a gente vai observar resistência cruzada. O sulfoxaflor, essa resistência, o que está deixando os insetos resistentes à imidacloprid, tem uma resistência parcial para o sulfoxaflor, que é uma sulfoxamina, também está no grupo 4, né, grupo químico 4, 4C. Então, também vai agir no mesmo local, né, do que os neonicotinoides. E o flupiradifurone, ele também tem resistência cruzada para a linhagem resistente à imidacloprid. Também teve uma baixa mortalidade. Esses resultados, acho que eles ajudam a explicar, né, o que a gente tem observado no campo, o que os colegas também falaram, né, anteriormente. Então, as coisas começam a se conectar, a fazer um pouco de sentido, né, do que a gente vem observando. Para a malationa, a nossa linhagem resistente à malationa, a gente testou o cloridrato de formetanato e o dimetoato. Essas 2 moléculas, elas não apresentaram resistência cruzada, então, mesmo a nossa linhagem resistente à malationa, ela teve um controle super bom nessas 2 moléculas, tá? E aqui está um resumo do que a gente observou nesses primeiros estudos. A gente está fazendo mais testes, mas até esse momento é isso que a gente pode mostrar, né, para vocês. Além dos estudos, né, que a gente tem feito com essas 3 moléculas, e a gente está continuando, né, a partir daquilo que eu mostrei, a gente está conduzindo outros estudos, daquelas outros pontos que eu mostrei, né, que a gente trabalha com uma linhagem resistente. A gente testou também outras 3 moléculas que estão sendo bastante utilizadas no campo. Então, eu não vou explicar novamente a metodologia, a gente fez a mesma metodologia, só que agora testando outros 3 grupos químicos, buscando resistência também. Nesse caso, a gente fez coleta de 5 propriedades,
produtoras. No caso, não necessariamente, né, no caso, como os produtos estavam funcionando bem, estão fazendo manejo ali, são produtos que estão fazendo um bom controle, não eram locais de falha, mas a gente fez essas coletas. Também utilizamos a geração F1 e testamos aí agora o ciantraniprole, o cloridrato de farmetanato e o spinetoram. 3 novas moléculas, né, de grupos químicos diferentes. O que a gente observou em relação à resistência? Para essas 3 moléculas que a gente testou, a gente obteve controle satisfatório. Então, para nenhuma delas a gente observou resistência ainda. Os resultados, eles também corroboram os objetivos pelo teste, né, Avalia Psilídeo, pela plataforma lá. Vocês podem observar vários testes para cada uma dessas moléculas. E em relação à razão de resistência, né, a gente pode observar que para os 3 produtos, a gente teve razões de resistência menor do que 1. O que significa uma razão de resistência menor do que 1? É que para matar metade daquela população do campo, você precisa de menos inseticida do que a linhagem resistente, que está há 15 anos em laboratório. Então, são produtos que ainda estão com uma eficácia legal. Mas eu gostaria de chamar a atenção, nesse momento, para essa razão de resistência para ciantraniprole, né, uma diamida. É um grupo novo no mercado. Os colegas comentaram, né, anteriormente, né, que estão sendo bastante utilizados. E já tem uma razão de resistência de 7 vezes. Na área de resistência, a gente costuma considerar ali umas 10 vezes de razão de resistência já como resistência. Então, a gente vê que está chegando próximo. E, se não for feito um manejo correto, eu vou falar em seguida agora do que fazer, né, com essas informações que a gente gerou e que a gente tem até agora, a gente pode, em pouco tempo, ter problema de resistência também para as diamidas. Tá? Então, a partir disso, o que fazer, né, para manejar a resistência? Bom, a principal estratégia de manejo da resistência é a rotação de inseticidas, né, de diferentes modos de ação. E isso é a peça-chave para um controle de sucesso ali da resistência, para você conseguir manejar a resistência. Então, a gente tem ali diamida, carbamato, espinosina, sulfoxamina como produtos que estão com uma eficácia bem legal, que a gente tem observado. O Marcelo já entrou em detalhes também quanto a isso. Mas a peça-chave para manejar a resistência é a rotação de produtos que estejam com uma eficácia legal. E no caso ali de áreas de expansão, né, sempre testar, tomar um cuidado ali quando você for entrar com produtos que já têm problema de resistência, para você não selecionar e aumentar a frequência de insetos resistentes. E para esses produtos, utilizar sempre com 0,5% de óleo mineral, como o Marcelo bem explicou o porquê. Esse ano a gente houve a liberação, né, emergencial do dimetoato. Então, ele vem como uma ferramenta nesse momento aqui, né, de bastante dificuldade de manejo. Uma recomendação aí dentro dessa rotação, para uma correta rotação, o manejo correto da resistência, é não utilizar antes ou depois do carbamato, porque eles vão agir, são subgrupos diferentes, mas que vão agir da mesma forma no inseto, né? Todos agem na acetilcolinesterase. Então, a peça-chave ali seria a gente frisa, né, a parte de rotação. E por que fazer uma rotação? Isso aqui é um exemplo, eu fiz só para 3 produtos, mas o ideal que a gente recomenda é pelo menos 3 produtos. Então, a gente pode ver aqui, seguindo mais ou menos o mesmo esqueminha daquele slide que eu mostrei anteriormente. Então, os insetos coloridos ali, o laranja, o vermelho e o preto, são resistentes a 3 produtos diferentes, e o inseto verde é o suscetível. Então, no primeiro momento, a gente vai ter uma baixa frequência de todos eles, a partir do uso do inseticida A, que seria o laranja,
o inseto resistente a ele sobrevive. Com o passar da geração, o aumento da população, a gente vê que os insetos laranjas eles vão aumentar de número. Só que aqui a gente já vai aplicar um inseticida diferente, inseticida B. Então, ele vai ser capaz de matar esses insetos laranja, né, resistentes ao inseticida A. Então, fazendo isso, sempre fazendo uma rotação com produtos que têm uma eficácia boa, a gente vê que a gente não observa um aumento da frequência de insetos resistentes no campo. Então, essa vai ser a chave para o manejo da resistência. E misturas, o que a gente deve misturar, né? O que é interessante misturar no campo? Então, a gente tem esses produtos que a gente testou. Aqui colocamos um asterisco, né, para o piretroide neonicotinoide organofosforado, que já teve a resistência comprovada, então é sempre interessante testar antes de colocar ele na sua rotação. A gente tem que garantir que ele esteja com uma eficácia boa ali na sua área, na sua região. Onde estiver ocorrendo brotos com ninfas, é interessante uma mistura com reguladores de crescimento, inseticidas de grupos capazes de terem efeito nas fases jovens do inseto. E também misturas interessantes com óleo mineral, que o Marcelo falou muito bem, inseticidas botânicos, biológicos e outras misturas interessantes. Tem se falado bastante também sobre janelas de aplicação, né? O que são essas janelas? Será que elas são interessantes para o manejo do psilídeo? Então, eu peguei essas informações, né, das páginas do Iraque, Brasil e internacional, onde a parte conceitual, né, a geração, então, seria o tempo da geração da praga. Então, a gente considera que, por exemplo, para o caso do psilídeo, uns 14 dias. E dentro de cada janela, repete-se o uso do mesmo produto, né, ou do mesmo grupo químico. Então, no caso, eu apliquei o inseticida A, vermelho aqui, no início da minha janela. Na outra semana, eu aplico ele de novo. E só na terceira semana que eu vou rotacionar aqui para um próximo inseticida. Esse seria o ideal, né? Então, e isso, consequentemente, sucessivamente, né, no decorrer das janelas. Essa parte de janela de aplicação, toda a concepção dela foi em cima, principalmente de lagartas, de percevejos. Então, para cenários específicos. O que a gente tem que considerar quando a gente está falando do manejo do psilídeo dentro dessas janelas de aplicação? O cenário é extremamente complexo. Pelo inseticida, pelo psilídeo, né, ser um inseto vetor, a gente tem que considerar que o HLB não tem cura, pelo menos até agora, né? Uma doença extremamente complicada de a gente lidar. A gente está trabalhando com uma cultura perene, não é algo que vai ficar 3, 4 meses no campo, a gente, entre aspas, pode se dar o direito de errar, a gente não pode. A gente tem o problema da resistência, confirmado na citricultura. É um inseto com alta dispersão, então ele vai estar chegando a todo momento no campo, né, de outras áreas. E é uma praga com gerações contínuas. O que isso significa? Os insetos adultos, né, as gerações elas são os insetos, a gente observa várias gerações, né, no campo ao mesmo tempo. Então, vão ter todas as fases do inseto, ovos, ninfas, de todos os tamanhos, adultos. Então, isso para o manejo é mais complicado. Então, por que é mais interessante focar na rotação do que na janela? Porque, considerando o inseto resistente, se a gente estiver utilizando a janela, o inseto resistente ele vai ficar vivo, transmitindo a doença e acabando com a nossa planta ali por 14 dias. Isso é a coisa que a gente menos quer. Então, quanto menos tempo a gente conseguir deixar esse inseto no pomar, né, melhor. Então, a rotação ali a cada 7 dias, com diferentes inseticidas de diferentes modos de ação.
Gostaria de deixar aqui um ponto de preocupação grande, né, da resistência a diamidas, por ser um grupo relativamente novo no mercado. Eles são moduladores dos receptores de ranodina. Até o ano passado, a gente tinha 318 casos de resistência reportados para esse grupo, entre insetos e ácaros. Fui atualizar as informações esse ano e já temos 38 novos casos. Então, a nível mundial, isso vem aumentando muito, tá? E o uso intensivo que a gente tem feito na citricultura leva um sinal de alerta aqui para a resistência para as diamidas, tá? Então, vou voltar aqui rapidamente nesse slide que eu mostrei ao redor do mundo. E a gente pode observar que vários grupos, né, inseticidas que a gente está utilizando aqui e são ali peças-chave no nosso manejo do psilídeo, lá fora, em outros países, a gente já tem resistência. Então, para acontecer aqui, basta que a gente não faça o manejo correto, não faça uma rotação correta, que a gente vai para o mesmo caminho. Então, algumas considerações sobre a resistência. Ela foi confirmada, então, para esses 3 grupos químicos. Então, a gente tem que partir desse ponto para as nossas estratégias de manejo, sempre utilizando rotação, produtos que estão funcionando, testar as populações, né, das áreas, dos locais ali de produção. Atenção para o risco de resistência, né, para os grupos que ainda estão funcionando. Então, vamos proteger aquilo que ainda está funcionando, fazendo um bom manejo, uma boa utilização deles. A gente já tem resistência cruzada, então isso também é algo que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer nossa rotação. O que a gente vai posicionar dentro da nossa rotação, né, de inseticidas. Não adianta subir doses. Como eu mostrei, a gente já tem linhagens que resistem a várias vezes de aumento de dose. Então, essa não seria a solução para manejar a resistência. Então, eu coloco ali 4,5 vezes uma dose utilizada no campo, os insetos simplesmente não morrem. 7 dias depois, eu pego eles lá no seedling, eles estão saudáveis. E o controle químico deve ser sempre em rotação e de preferência, né, sempre em âmbito regional. Bom, esse trabalho, eu gostaria de agradecer o professor Celso Moto, da Exalc, que é o coordenador desse projeto, ao pesquisador Marcelo Miranda, que vem coordenando os trabalhos no Fundecitrus, né, e orientando, ajudando, e toda a equipe de apoio, técnicos, funcionários, estagiários, todo mundo que esteve envolvido, né, está envolvido na aquisição desses dados, né? É um trabalho bastante complexo, tá? Então, meu muito obrigado a todos vocês. Pessoal, o Fernando foi eficiente, cumpriu o prazo, dá para a gente fazer 3 perguntas. Olha o Elvésio. Bom, Fernando, parabéns pela apresentação. Eu estava aqui pensando, bom, dependendo da tua resposta, vai a minha pergunta. Eu sou bacteriologista de formação, tá? E uma das coisas que leva à resistência é a subdosagem. No caso de bactéria, antibióticos, tal, levam a subdosagem. Como é que funciona isso? Daí você falou que a exposição a uma molécula repetida vezes é que leva à resistência. A questão da subdosagem, ela é válida também ou não, no caso de insetos? Também é válida. É válida. Então, daí eu estava pensando aqui, né, juntando, aí vai a minha linha de raciocínio quando eu vi essas apresentações. A questão, por exemplo, de baixos volumes de aplicação. Aí que vem a minha hipótese, né? Porque o Danilo falou uma coisa, daí o Marcelinho falou de dosagem, de volumes diferentes, e estava pensando, se quando você tem um volume menor, se não tem um pouco de deriva, alguma coisa, que vai expondo populações de psilídeos a subdosagens,
né? E pode levar, então, a ser um fator a mais para desencadear a resistência. É uma coisa que eu estava pensando aqui comigo, né? Uma outra consideração que eu gostaria de fazer é o seguinte, que aí é um alerta, na verdade, e até acho que vocês não comentaram sobre isso, é que os psilídeos infectivos, a própria bactéria modifica o fitness do inseto, ou seja, ele passa a se reproduzir mais, passa a ovopositar mais, né? Então, são fatos que complicam ainda mais né, o que a gente está vendo no campo. Vão tornando o manejo cada vez mais complexo. Mais completo, mais complexo. Né? Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso daí, fazendo um favor. Obrigado. Perfeito, Elvésio. Bom, quanto a possível ali deriva numa baixa dose, isso é um trabalho que é bastante interessante de ser realizado, né? A gente não pode afirmar, mas é possível que em algum local que esteja recebendo, né, uma dose menor, a gente tem talvez um menor tempo de proteção, né? Ali a gente sabe que o residual, a eficácia ele vai caindo ao longo do tempo, e os insetos que forem chegando ali depois, eles podem ter contato ali com uma subdose e já começar ali um processo de seleção. Então isso pode acontecer, sim. E o que seria? Ah, sim. A parte do fitness, né? Ele realmente muda. A gente sabe que o número de plantas infectadas vem aumentando, né, no cinturão, e isso vai modificar ali a forma que o inseto infectivo, né, ele vai responder de formas diferentes, biologicamente. A gente não sabe do inseto resistente, um resistente infectivo, como que ele responderia. Esse tipo de informação a gente ainda não tem, mas seria algo bastante interessante de utilizar mesmo, de se estudar. O Marcelo quer comentar alguma coisa? Obrigado. Nossa. Parabéns primeiro, Fernando, desculpa, perdão. Obrigado, Danilo. A minha pergunta, assim, na verdade, é para tentar entender um pouco a tua linha de raciocínio, que diverge um pouco da minha, assim, dos resultados. Eu até entendo quando você fala assim de uma população específica que foi assim sucessivamente posta à prova, né, e ela, né, você tem uma taxa, uma frequência de resistência muito grande. Isso não é o que impera nas populações de campo. É claro que posso até entender que pontualmente em alguns locais tem essas populações, mas isso não é o que impera em 100% da área da citricultura. Então, assim, o trabalho que a gente fez, é lógico que, assim, longe de querer explicar 100% da situação, mas, assim, ele mostra uma alta melhora de performance com uma correção de dose de alguns produtos, não todos, mas praticamente 80% deles têm uma melhora. E aí, assim, eu não consigo entender essa linha de raciocínio de que a correção de dose não ajuda. Porque se eu tenho um modo de controle hoje, que está tendo uma eficiência de controle de 60%, 70%, isso está me incomodando. Meus inspetores ainda acham muito psilídeo. E a gente, junto com Fundecidos, junto com vários consultores, empresas, todo mundo fala, não, realmente, essa molécula, se a gente compusesse mais 50% de dose dela, a gente estaria levando uma eficiência de controle para 85%, 90%, o que traria um conforto maior para o produtor. E trazendo um produto com uma dose mais adequada, dentro de um processo de rotação, onde ele não vai usar repetidas vezes esse produto. Por que isso não é uma estratégia viável? Eu não consigo entender essa linha de raciocínio. Certo, Danilo. Bom, a questão dessa dose, né, aumento de dose, quando a gente está pensando em resistência, o porquê que não seria interessante, né, no ponto de vista do manejo da resistência. Tá. Um
vamos supor, a gente aplica ali o produto na dose de campo, tá? E no aumento de dose, para que seja 2 vezes, a gente vai ter um tempo residual e isso... Eu me perdi no meu raciocínio. Eu acho que o Danilo quer falar, talvez, num grau de resistência inicial, talvez você tenha esse efeito de aumento de dose. Que eu acho que o que você mostrou é que quando já está um alto grau de resistência, aí tem um patamar, né? Não sei se era isso. Não eu me lembrei aumentar aqui. A dose. No caso, por exemplo, da gente utilizar, né, o inseticida, quando a gente... Me perdi novamente. O Fernando, no negócio acho que o Verso, não sei se você entendeu a pergunta, é que, como você falou, quando você faz o volume, mas você diminui o residual, mas se você faz a rotação correta, você não teria seleção de indivíduos resistentes, porque a gente acompanhou várias áreas também que não teve essa evolução da resistência com esses volumes, né? Então, eu acho que talvez você diminui o residual, isso a gente concorda. Você vai reduzir, até o Danilo mostra, reduz o residual. Mas se você faz a rotação correta, perfeito, você não teria seleção de indivíduos resistentes. E para esses inseticidas, por exemplo, eles funcionavam anteriormente. Por que eles não estão funcionando agora? Será que a solução seria aumentar a dose ou tentar resolver o porquê que eles não estão funcionando como funcionavam antes? Entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto ali do manejo da resistência. Então, a gente tinha trabalhos antes que mostravam uma alta eficácia. Por que baixou essa eficácia? Entendeu? Então, será que essa correção de dose, porque a grande parte ali, ou como você disse, não os insetos resistentes, eles não são... A gente não pode tomar isso como os insetos de campo, mas a gente vai ter a variabilidade. Mas por que caiu? Então, talvez a gente fazendo uma rotação correta ali, a gente consiga baixar e tornar eles eficazes como eles eram anteriormente. Entendeu? Eu acho que em questão de manejo da resistência, a ideia seria essa, ao invés do aumento da dose. Eu acho, Danilo, como sugestão, se vocês me permitirem, esse meio que envolve dosagem, qualidade de aplicação, cobertura... a gente vivencia isso na prática. Nós temos, assim, não experimentos controladíssimos, mas a gente tem leituras de ponteiro e a gente vê que tem uma variação enorme, dependendo da idade, do tamanho da planta, do alcance do turbo. Eu acho que é um meio para a gente realmente desenvolver... Tem muitas variáveis, né? Muitas variáveis, além da resistência. Então, eu acho que... Se quer falar, fica à vontade. Então, é só um comentário adicional, Danilo, observando os dados gerados da curva de resistência com população de campo. O que nos preocupa de você trabalhar com uma dose acima da bula? São insetos do campo que receberam os produtos, os ativos lá, pegamos a F1 e você olha numa curva de dose e resposta, você tem, às vezes, o inseto precisa de 200 vezes maior a concentração para matar. Nós estamos falando em dobrar a dose. O que vai acontecer? Você vai gastar mais ativo e vai manter a população lá. Não vai ter um aditivo de controle. Então, não vai resolver o problema e nós vamos ter maior transmissão. Os dados de curva de dose e resposta mostram que o aumento de dose não dá ganho de mortalidade. Só como mais um comentário, o professor Góes quer fazer um comentário também? Não é do meu contexto, mas só para levar em conta o aspecto conceitual. Essa dificuldade do entendimento pode estar relacionada à natureza da resistência, se ela é qualitativa ou quantitativa. Essa resposta vai depender dessa natureza. Às vezes, com a qualitativa, você já tem a perda total da molécula. Na quantitativa, pode ocorrer a resposta em função do aumento da dosagem. Então, isso não é uma recomendação prática, mas é uma questão conceitual.
favor, deixa eu só comentar aqui, continuando do GOS, que é exatamente isso, é do ponto de vista genético. Então, quando você tem um gene que está associado a essa resistência, se ele é mutado, não adianta colocar a dose lá para cima, que ele já é resistente. Se é quantitativo, que é o que o GOS falou, você tem mais de um gene associado, aí, às vezes, quando você aumenta a dose, você pode ainda ter uma resposta, tá? Mas a população ela vai estar com esse nível de resistência dentro dela. Tá? Então, só complementando, professor. Mas a discussão foi ótima, agradeço, Fernando. Obrigado. Os comentários, Danilo, todos aí. Eu acho que, até como sugestão, a organização do encontro da semana está fantástica. Esse é um exemplo de decisões e dúvidas que nós temos no dia a dia. Eu agradeço a todos aí.